Existe uma dor silenciosa, um eco invisível que acompanha cada passo, que se desperta junto com o corpo e o acompanha sorrateiramente ao longo do dia. Ela sutilmente impede a entrega confiante, o avanço destemido, e o mais insidioso é sua presença quase imperceptível, manifestando-se apenas como um peso constante, um cansaço inexplicável, a repetição incessante dos mesmos tropeços, como se a vida estivesse presa a um destino traçado por mãos invisíveis. Essa dor encontra suas raízes fincadas na terra da infância, não aquela que a memória consciente alcança com clareza, mas a que a alma registrou em seu silêncio profundo. Foi guardada em um recanto escuro do coração, hesitante em emergir, pois a lembrança da dor é ainda vívida. A vulnerabilidade infantil era palpável, e a ausência de palavras que explicassem ou acolhessem a experiência deixou uma marca indelével. Jung observava que a criança reside em cada adulto, e quando essa criança interior sofreu as agruras da rejeição, da negligência ou do abandono, ela não desaparece, apenas silencia. Mas esse silêncio ecoa intensamente no âmago do ser. Essa é a razão da luta constante contra algo indefinido, da busca incessante, mesmo na vida adulta, por aquilo que faltou nos primeiros anos. Aceitação incondicional, segurança primordial, amor genuíno, uma palavra de conforto jamais proferida, um olhar de reconhecimento nunca direcionado, um aconchego negado, disfarçado de independência precoce. A criança ferida aprendeu a arte da sobrevivência, mas desconhece a plenitude da vivência. E agora, ironicamente, é essa criança interior que reage visceralmente às mágoas presentes, que se assusta com a sombra do abandono, que ergue barreiras defensivas diante da possibilidade de rejeição. É ela também, a artífice sutil da autossabotagem, minando relacionamentos, desmantelando sonhos, postergando decisões cruciais, tudo para evitar a revivência da dor antiga. Muitas vezes, a vida adulta se desenrola como um reflexo condicionado, uma proteção instintiva contra um perigo que já passou, mas cuja memória emocional permanece vívida, como se a ferida fosse contemporânea. Essa persistência da dor reside na ausência de cura, na falta de reconhecimento daquela criança interior que aguarda, não piedade, mas presença atenta, escuta empática, compaixão genuína. Não se trata de reescrever o passado, mas de retornar ao próprio âmago e permitir que essa parcela esquecida do ser volte a respirar livremente, a confiar sem reservas, a existir sem o peso do medo. Há um ponto na trajetória da vida em que as estruturas começam a ruir inesperadamente, e muitos atribuem esse desmoronamento ao azar, ao karma ou a alguma forma de punição cósmica. Contudo, essa desintegração é frequentemente a manifestação da alma, um grito silencioso indicando um afastamento da própria essência. Pode-se aprender a ostentar uma fachada de força inabalável, mas a alma anseia pela libertação do que permaneceu aprisionado nas profundezas do tempo. Essa libertação só se inicia quando a fuga incessante cessa e a escuta atenta se instala. Essa escuta transforma a dinâmica interior, pois ao direcionar um olhar amoroso para essa criança, ferida, algo fundamental se realinha, as máscaras defensivas começam a escorregar, a tensão muscular se atenua, o peito se torna mais maleável, e pela primeira vez em um longo tempo, surge a permissão para simplesmente ser quem se é, com a totalidade dos sentimentos e das experiências vividas, sem a necessidade de ocultar, de se desculpar, de se encolher. É nesse reencontro terno e profundo que a cura genuína começa a florescer. Não como um passe de mágica, mas como uma lenta e verdadeira reaproximação. A criança interior não busca explicações racionais. Anseia por ser vista em sua vulnerabilidade, acolhida em seu sofrimento, e ter sua mão segurada por uma voz adulta que diga com firmeza: agora, eu estou aqui. E nesse instante de reconhecimento, a vida começa a se libertar de seus nós. Muitos trilham a existência
tentando incessantemente remendar o presente, enquanto são sutilmente conduzidos por um passado invisível. Mudam-se lares, cidades, relacionamentos, até mesmo a aparência externa se transforma. Mas o vazio interior, o medo persistente, a dúvida constante teimam em permanecer. Isso ocorre porque a mudança superficial do mundo exterior não alcança o laço silencioso que ainda une o indivíduo às dores não cicatrizadas da infância. A criança ferida opera como uma lente distorcida, transformando um gesto afetuoso em ameaça velada, um elogio em cobrança implícita, uma negativa em abandono iminente. A percepção da realidade se colore com as tonalidades de uma época em que o amor necessário faltou. O mais perturbador é a inconsciência desse processo, a ação por reflexo defensivo, o controle excessivo, a expectativa constante de rejeição, a evitação da intimidade, a explosão de raiva mascarando insegurança, culminando na autocondenação pela repetição inexplicável de padrões. Essa não é uma questão de fraqueza, mas uma estratégia de sobrevivência emocional, um aprendizado precoce de desconfiar, de silenciar a própria voz, de erguer barreiras protetoras diante da vulnerabilidade infantil. Mas a vida adulta oferece a possibilidade de escolha, interromper a mera sobrevivência e começar a viver autenticamente. Esse caminho se inicia com um ato aparentemente simples, mas de profunda ressonância: o acolhimento. Acolher essa parte do ser que ficou congelada no tempo, a parcela que ainda anseia por ouvir palavras de valorização, que merece amor incondicional, que não necessita provar incessantemente sua dignidade para ser aceita. Jung nos recorda da atemporalidade do inconsciente. Para a psique, os eventos da infância não se dissiparam no passado, mas permanecem vivos, influenciando as escolhas, os medos, a forma de se relacionar no presente. A idade cronológica não dissipa a influência de uma dor experimentada aos 7 anos. Isso não denota fragilidade, mas a condição humana. No entanto, exige coragem direcionar o olhar para o interior, ousar sentir o que a vida inteira se evitou, pois o corpo armazena, a alma recorda, e o silêncio interior só se desfaz com a coragem da escuta. A boa notícia reside na desnecessidade de uma compreensão total para iniciar a jornada. Basta a permissão para sentir, para abrir um espaço interior, para aproximar-se de si mesmo com gentileza renovada. Quando o olhar se volta com sinceridade para essa criança interior, a confiança começa a florescer. E com a confiança, essa parte vulnerável se revela, carregando consigo o medo, mas também a ternura, a sensibilidade, um brilho essencial que o mundo ainda não conseguiu extinguir. Essa é a porção do ser que guarda a essência primordial, a criatividade espontânea, o amor em sua forma mais pura. Não se trata de regressar à infância, mas de resgatar o que foi ocultado para garantir a aceitação e trazer essa riqueza de volta à luz da maturidade, da presença consciente, com respeito por toda a trajetória percorrida. Pois somente a reconciliação com o passado permite a manifestação plena do ser autêntico. Esse reencontro marca o início de uma vida mais leve, mais genuína, mais completa. Algumas dores não gritam. Sussurram em manifestações sutis, muitas vezes despercebidas. Elas se escondem em reações desproporcionais, na pressa incessante, na compulsão de agradar a todos, no medo da solidão. Habitam o nó na garganta sem causa aparente, a tristeza sem nome, o cansaço que o sono não dissipa. É a criança ferida clamando por atenção, comunicando-se através de sintomas, atitudes repetitivas, pois as palavras para expressar a dor nunca encontraram um espaço seguro. Quantas vezes a indagação sobre a origem de um sentimento, da dificuldade em confiar, da explosão ou retraimento diante de pequenas coisas já ecoou na mente? A resposta reside quase sempre nas experiências da infância. Não se trata de culpar, mas de compreender que o amor recebido pode ter vindo permeado de falhas, ausências, confusões e que essas experiências deixaram marcas, moldando a forma de amar, de se proteger, de buscar segurança.
Jung nos lembra que o não trazido à consciência se manifesta como destino. Se a criança ferida interior permanece ignorada, ela assume o controle silenciosamente, levando à repetição de padrões relacionais, à atração por tipos específicos de pessoas, à frustração recorrente em situações semelhantes. Isso não é azar, mas um chamado à cura, um apelo da alma para retornar ao ponto de origem, não para reviver a dor, mas para ressignificar internamente o vivido sem compreensão. Esse processo se inicia com perguntas simples, porém profundas. O que me doía na infância e passou despercebido? O que precisei ocultar para ser aceito? O que ansiava ouvir e nunca escutei? Essas perguntas, embora desafiadoras, são libertadoras, abrindo portas interiores que permaneceram trancadas por anos. Do outro lado dessas portas, reside a força esquecida, aprisionada junto com a dor. A criança interior não deseja mais viver escondida. Anseia por caminhar lado a lado, participando da vida com leveza, criatividade e confiança. Mas isso só se torna possível quando as emoções deixam de ser tratadas como inimigas e passam a ser escutadas como mensageiras. Toda emoção é um convite, e por trás da raiva, do medo, da tristeza, quase sempre reside uma memória não acolhida, uma ferida antiga que ainda clama por cuidado. Não é necessário resolver tudo de imediato ou compreender tudo de uma vez. O primeiro passo é direcionar o olhar para o interior com mais presença, mais escuta, mais amor. A criança ferida não busca explicações, anseia por reconhecimento. E nesse reconhecimento, a transformação se inicia. A reação impulsiva cede lugar à escolha consciente. A mera sobrevivência se transforma em vivência plena. Então, o que parecia impossível começa a fazer sentido. A maior parte da transformação ocorre silenciosamente, sem alarde externo. Interiormente, é como se algo finalmente encontrasse seu lugar. Ao reconhecer essa criança esquecida, o corpo reage, as tensões se dissipam, as lágrimas fluem inesperadamente, trazendo um alívio estranho, como se algo aprisionado por anos começasse a respirar. É o início de uma reconexão, não com o passado em si, mas com a porção mais autêntica do ser. A criança ferida aprendeu a sobreviver sozinha, desconfiada, descrente na possibilidade de resgate. Ela se escondeu, criou máscaras e certezas, defensivas para evitar a dor que outrora quase a destruiu. Mas essas defesas com o tempo se tornaram prisões. A familiaridade com elas pode até gerar uma identificação ilusória, mas algo profundo sempre soube que aquilo não era liberdade. Jung ensinava que apenas o aceito pode ser transformado. Portanto, o caminho não é lutar contra a dor, mas acolher sua mensagem, ouvir o que ela ainda carrega e permitir que o amor penetre onde antes só havia medo. Esse processo é gradual, iniciando-se com a suspensão da cobrança de perfeição e a oferta de presença compassiva. A criança interior não necessita de um adulto perfeito, mas de um adulto disponível, alguém que não a silencie, não a ridicularize, não a abandone novamente em nome da pressa, do orgulho ou da culpa. Ela anseia por ser levada a sério, cuidada com ternura, lembrada com dignidade. E ao oferecer esse espaço interior de escuta, a forma de viver se transforma. Os relacionamentos, o trabalho, os sonhos adquirem novas cores, não por mágica, mas porque a alma deixa o estado de alerta constante e começa a confiar. A confiança traz leveza, permite o descanso, abre espaço para a alegria sem culpa, para a intimidade sem medo, para escolhas livres de autossabotagem. Tudo isso germina, nesse gesto simples e poderoso. Escutar a criança ferida sem pressa, sem julgamento, sem tentar consertar. Apenas estar presente. Pois somente assim ela saberá que, finalmente, não está mais sozinha. Existem dores que permanecem invisíveis aos olhos alheios, mas que moldam profundamente a identidade. Talvez não tenha havido gritos ou violência física, mas a ausência pode ferir mais que o ataque. O silêncio ser mais doloroso que o grito. O descaso gerar mais confusão que a repressão.
A criança interior percebeu cada instante de negligência, cada vez que precisou ocultar seus sentimentos, cada vez que a proteção falhou. Essas experiências se transformaram em códigos invisíveis, ditando o que se merece, os limites a serem impostos, a extensão dos sonhos, o silêncio imposto, a permissão para amar. Nada disso é intrinsecamente verdadeiro, mas a repetição precoce conferiu a essas crenças a solidez da verdade. Jung compreendia que o inconsciente armazena o que a consciência não consegue processar. Muitas reações presentes ecoam de uma parte do ser congelada no tempo, tentando ainda compreender a ausência de reconhecimento, de escolha, de proteção. Uma infância aparentemente tranquila não blinda a alma da falta de presença, de escuta atenta, de amor genuíno. Essa carência gera uma fome emocional persistente, uma busca incessante por atenção, validação, toque, verdade. Essa fome não se extingue com o tempo, apenas se metamorfoseia, direcionando a busca no exterior por aquilo que deveria ter sido nutrido no lar. A autocobrança por uma força, confiança e decisão inatingíveis ignora a ausência de um aprendizado fundamental. Boa notícia é que agora existe a possibilidade de oferecer a si mesmo esse aprendizado, de ser o adulto que aquela criança necessitou. A segurança, a paciência, o espaço acolhedor tão ansiados podem ser criados interiormente. Isso não apaga o passado, mas transforma a dor presente, pois a criança ferida não clama por esquecimento, mas por ser lembrada com amor, incluída, em vez de negada, convidada a viver em harmonia, e não em conflito interno. Ao aceitar essa verdade, a cura se manifesta naturalmente, promovendo uma sensação crescente de inteireza, a cessação da autopunição, uma maior confiança nos próprios sentimentos e uma respiração mais leve. É como se o corpo percebesse a permissão para relaxar, pois finalmente, após um longo tempo, o reencontro consigo mesmo se concretiza. Por vezes, a sensação predominante é de mera funcionalidade, de cumprir obrigações sem a vivacidade da alma, de sorrir sem a presença genuína, de ver os dias escorrerem sem a sensação de participação real. Isso ocorre quando a criança interior permanece oculta, quando a essência foi excessivamente adaptada para buscar aceitação, a ponto de obscurecer a identidade original. O esforço constante para sustentar uma persona desgasta, pois nada é mais exaustivo do que representar um papel. Jung sabia que o processo de individuação, a jornada para se tornar quem realmente se é, exige a travessia das máscaras construídas, sendo a primeira grande máscara forjada na infância. A adaptação às expectativas alheias, a repressão do que não agrada, a desconexão dos próprios sentimentos, são estratégias para caber, para evitar a rejeição. Mas, com o tempo, a identidade por trás dessa adaptação se esvai, e a crença na versão programada, controlada e desconectada se instala. Contudo, a alma não esquece e continua a enviar sinais. Vontade inexplicável de chorar, desejo de desaparecer e recomeçar, uma estranha sensação de incompletude. É a essência clamando por reconhecimento, a mesma essência deixada de lado, quando a percepção infantil da impossibilidade de ser autêntico se cristalizou. A cura se inicia com a cessação da luta contra essa parte esquecida, com o abandono da tentativa de encaixar-se em moldes sufocantes, com a aproximação do que é verdadeiro, mesmo que assustadoramente desconhecido. A verdade inicialmente pode gerar receio, pois exige rupturas, desapegos, silêncio. Mas é nela que reside a liberdade de sentir sem justificativas, de existir sem molduras predefinidas, de amar sem receios, de criar uma vida que reflita a própria identidade, ritmo e propósito. Para alcançar essa libertação, é necessário retornar não ao passado em si, mas à raiz da desconexão. A criança ferida não precisa mais se esconder. Ela não é frágil, é sagrada, portadora da potência da própria luz, da coragem, da sensibilidade, da beleza da inteireza. Ao caminhar lado a lado com essa criança interior resgatada, o mundo exterior começa a responder de maneira diferente, pois a forma de se tratar também se transforma,
permeada por mais respeito, escuta, atenta e proteção sábia, em vez de dureza. E o que outrora parecia inatingível gradualmente se concretiza, à medida que a memória da própria essência anterior à adaptação forçada ressurge, iluminando o caminho interior. Talvez a infância tenha sido marcada por uma sensibilidade excessiva para o mundo circundante, por uma curiosidade e um amor que não encontraram eco. Aprendeu-se cedo que sentir era perigoso. Demonstrar vulnerabilidade era fraqueza. Confiar era arriscado. Então, a ternura foi aprisionada atrás de respostas rápidas, a doçura oculta sob uma postura firme, o brilho essencial obscurecido por metas e urgências. Mas a alma clama pelo retorno do que foi deixado para trás. Jung afirmava que a cura se inicia quando o inconsciente se torna consciente. Nesse processo, a criança ferida deixa de ser um fantasma assombrando o presente para se tornar uma presença orientadora. Ela não busca vingança ou explicações. Anseia por espaço, por uma escuta genuína, por um abraço que a acolha com a força e a compreensão do adulto que agora habita o mesmo corpo. Esse abraço transforma a narrativa interna, não negando as experiências passadas, mas também não aprisionando o presente à repetição dos mesmos padrões. Ele comunica: agora eu vejo você, e estou aqui. Essa presença consciente possui um poder que transcende a terapia isolada, pois emana do interior, da escolha deliberada da consciência de acolher em vez de reprimir, de escutar em vez de ignorar, de sentir em vez de fugir. Ao fazer essa escolha, partes adormecidas do ser começam a despertar. A leveza espontânea, a criatividade fluida, o encantamento pelas pequenas maravilhas, a fé silenciosa na possibilidade de uma felicidade simples e verdadeira. A criança interior sempre soube disso. Ela dançava sem motivo, cantava sem vergonha, acreditava no invisível, entregava-se integralmente a cada instante. Essa essência ainda reside no interior, por trás das cicatrizes, dos traumas, das defesas erguidas para proteger-se de um mundo que ensinou o medo. Agora é o momento de desaprender o medo, de soltar as couraças, de permitir que essa alma antiga e sensível respire novamente. Não é necessário possuir todas as respostas. Basta cessar o autoabandono. Cada vez que a escuta se volta para o interior, uma parte da história é reescrita, não com palavras, mas com presença, com verdade, com amor. E é essa reescrita silenciosa que gradualmente desfaz as correntes invisíveis que ainda prendem ao passado. O tempo decorrido é irrelevante. A criança interior ainda espera ser libertada. A jornada até este ponto foi impulsionada por uma força interior resiliente, uma parte que nunca desistiu, mesmo diante da dor avassaladora e da aparente ausência de saída. Essa força reside na criança que se foi e que sempre manteve a crença em um futuro reencontro. Ela sabia que por trás do cansaço existia amor, por trás do medo, coragem, e por trás da armadura, a essência autêntica. Agora é o momento de retornar a essa criança, não como alguém fragmentado, mas como um ser desperto. Reconhecer a criança interior não é regredir, mas libertar-se da repetição de padrões alheios, da busca incessante por um amor que não precisa ser conquistado a cada instante, do fardo de dores que nunca pertenceram. A transformação é evidente. Não se está mais no mesmo lugar, nem se possui o mesmo tamanho emocional. A capacidade de autocuidado, de autoproteção sábia, de criação de novas formas de viver floresce. Principalmente, existe a possibilidade de oferecer à criança interior o que ela sempre ansiou, um olhar que a veja verdadeiramente. Tornar-se esse alguém. A mão que ampara nas dificuldades, a voz que acolhe os sentimentos, o colo que oferece consolo nos momentos de sobrecarga. Isso é maturidade espiritual, integração, amor consciente. Jung compreendia que o processo de individuação não se trata de se tornar algo diferente, mas de se tornar inteiro. E a inteireza reside na aceitação das próprias vulnerabilidades,
no respeito pelas sombras e na honra das luzes, acolhendo todas as partes do ser com igual dignidade. A criança interior não precisa mais se esconder. Ela pode dançar novamente, rir livremente, confiar sem reservas, expressar seus sentimentos plenamente, existir em sua totalidade. E nesse instante, a vida se destrava, não por uma mudança mágica no exterior, mas porque o interior retorna à sua essência primordial, inteiro, presente, vivo, com as marcas da jornada, mas também com a luz que finalmente irradia sem culpa. A cura não é um fim, mas um retorno. E talvez agora seja possível respirar mais profundamente e dizer a si mesmo com verdade: agora eu estou aqui e não vou mais me abandonar. Se essa jornada de reconhecimento interior ressoou com você, se as reflexões sobre a criança que habita em nós fizeram sentido, considere se juntar a esta comunidade. Ao se inscrever no canal, você poderá acompanhar mais explorações sobre o nosso mundo interior e os caminhos para uma vida mais autêntica e integrada. E se esta mensagem tocou você de alguma forma, compartilhar sua experiência deixando um gostei ajuda essa conversa a alcançar mais pessoas que também podem se beneficiar dessa jornada. A troca e a conexão que construímos aqui são muito valiosas.